de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio nós vamos tratar dos educadores populares de tecnologia. E para falar sobre essa prática, essa militância, estou aqui com o Gabriel, que é da Coordenação Nacional do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e do Núcleo de Tecnologia do MTST. Obrigado pela sua presença, Gabriel. E vamos entrar aí direto no ponto, né? Vamos entrar no ponto. O que é efetivamente e por que criar uma ação de educação popular para a tecnologia? Diga aí, Gabriel. Pô, Sérgio, muito obrigado pelo convite. Essa ideia do educação popular e tecnologia apareceu junta, porque no MTST elas são juntas. O MTST é um movimento de mais de 25 anos, mas o núcleo de tecnologia, do ponto de vista dessa história, é mais recente, é pequena a história, é de 2018. Quando se reuniu no movimento um conjunto de técnicos, naquela época que começou-se mais a falar de tecnologia, mas relacionada ao seu lado mais asqueroso, que é o lado do bolsonarismo. Aí olhamos assim, porra, bicho, não tem nada que esses caras façam que a gente não faça melhor, não é possível. E nós começamos com um curso de, inclusive, linguagem Python, lá atrás, em 2018, preocupados com a gente começar a falar disso, mas no MTST tudo que acontece precisa acontecer vinculado à base social do movimento. Sim. Então a gente começou com um curso, deu bem certo, várias pessoas conseguiram trabalho. Na época ele tinha essa relação da empregabilidade e do próprio curso, do seu sentido técnico. E em que pese o fato da tecnologia ser recente, o aspecto da educação popular não. O MTST sempre formou seus próprios militantes, sempre trabalhou um processo de educação de massa nas bases do movimento com muita intensidade. Hoje, nós entendemos que não vai resolver o problema da sociedade a gente formar 10, 5, 20, 50 desenvolvedores. A gente tem quem faça, tem um monte de ONG super legal aí, fazendo um trabalho super bonito. O centro da questão é a escala. O quanto é necessário para promover a soberania digital no Brasil, que grande parte do povo brasileiro, tudo que a gente conseguir, possa se apropriar de elementos técnicos, entender como a tecnologia funciona, dominar a tecnologia. Porque se não é da maioria do povo brasileiro, a gente fica naquela linha de corrigir o capital, né? Corrigir um exagero do capitalismo ali, um exagero do capitalismo acolá. O capitalismo está dando certo. O capitalismo é fome, miséria e assassinato do povo pobre. Claro. Nós só vamos transformar essa lógica quando a grande maioria do povo brasileiro tiver essa necessidade, sentir essa necessidade enquanto algo possível. O curso de educadores populares de tecnologia teve a primeira aula agora, inclusive, ficamos muito felizes, veio muito mais gente do que a gente esperava. Foi um caos. A gente tinha pensado um curso para 15, não para 100. Olha, só 100 pessoas do movimento do MTST ou ligados que vieram fazer o curso. Nada, apoiadores, desenvolvedores com um coração bom, viram a necessidade e falaram, eu quero ajudar. E vieram. E foi, a primeira aula foi muito interessante. Acho que tem um potencial bom aí de juntar várias coisas. O desenvolvedor com conhecimento técnico. Seguinte, Gabriel, é interessante isso. Esse curso, você está, então, pegando pessoas que são programadores, ou pessoas que são administradores de sistema, enfim, ou cientista de dados, pessoas que querem ajudar o movimento, né? Que querem ajudar, querem colocar o seu conhecimento técnico a serviço, e mais do que isso, até aprender como usar numa situação que não seja só para o capital, né? Para a empresa e tal. Mas e os outros? Também estão lá, uma liderança popular que quer usar tecnologia, ou uma educadora de uma escola que tem muita gente do movimento. Quem são as pessoas que não são da área técnica, cara? Como que essas pessoas aparecem, se é que elas aparecem? Olha, aparecem.
tem dois exemplos que são muito legais. Olha. O primeiro são os professores de escola pública que cuidam da sala de informática. Ah, Sim, eu estou em São Paulo, aqui tem um negócio que é curiosíssimo. Tem muito mais laboratório de informática do que gente com disposição de usá-lo. nossa, hein? As escolas de São Paulo têm bons laboratórios de informática. Todas as escolas municipais de São Paulo, por exemplo, têm uma impressora 3D. Todas têm. Todas as Só que ninguém escolas do município, Gabriel? Sério? tem. Para Todas as molecadinha do escolas. fundamental, é isso mesmo? É, é. Só que não tem quem use muitas vezes e rola um medo de quebrar. Olha só. Então, o professor fica com receio de botar a mão naquele encrenca e fala, poxa, é muito legal funcionando, mas se quebrar, eu tô lascado. Vai um mês de salário aqui rapidinho. Então, esses companheiros têm vindo também para os cursos de tecnologia. Pô, eu tive duas tias professoras, ainda tenho, elas estão vivas, inclusive, são ótimas. E eu lembro muito vivamente, sério, delas, o primeiro computador que eu vi na vida foi da minha tia. E, Olha, para minha tristeza, eu não podia mexer, porque ela tinha comprado para fazer atividade para os alunos. olha Então, só. ela passava o tempo livre dela imprimindo atividade para os alunos. Tem muito professor que faz isso. Tirando do Putz, próprio salário, porque o ponto não é esse, o ponto é dar uma boa aula, né? sim. Então, o, o que a gente pensa e vê são esses professores vindo no núcleo e falando, olha, vocês sabem botar para funcionar essa encrenca? Sabemos. E hoje é muito diferente desse período que eu relatei da minha tia. A Uhum. tecnologia, quando eu tive contato com a tecnologia no Senai Anchieta, aqui em São Paulo, em 2002, a gente aprendia a programar com Assembly, a gente Ô, aprendia a louco. programar com C. Eu montei porta lógica com solda, fazendo no circuito ali para entender como funcionava. Demandava uma estrutura para você aprender tecnologia. Hoje isso não é verdade. A tecnologia nos cerca. Está aqui um computador na mão de todo mundo. Sim. Então nós entendemos que tem aí um salto, que há mais meios tecnológicos à disposição do que a nossa condição de se aproveitar deles. Então, Sim. tem esses companheiros de escola pública que têm colado e têm botado o laboratório para funcionar. Tem diretor que fica bravo. Fala, mas, ué, não está aí para usar? Que injeção de saco é essa? Vamos usar. E tem um outro perfil que é muito interessante, de líderes comunitários. E aí, o melhor exemplo que existe é a Casa dos Meninos. Sim. Sim. Casa dos Meninos, aqui no Jardim São Luís, tem um histórico de trabalho e relação entre tecnologia e comunidade. Nós aprendemos um monte de coisa, conhecemos a Daiane recentemente, conhecemos a É. Fátima, e assim, lá chega muita gente que não é técnico, que se apaixona pela ideia. Então, no MTST, coordenadores de base, acampados, quando pegam o microcontrolador na mão pela primeira vez, vê aquele bichinho acendendo a luz, apagando a luz, anda para um lado, anda para o outro. Tem até um avião que a galera consegue fazer e Sim. voa super barato, com kits de R$ 50, Sérgio. Não tem isso de precisar de R$ 1.000. A gente programava com kit israelense, custava uma bala para programar em assembly. A gente morria de medo de queimar aquela merda. A primeira coisa que a gente faz na aula, Sérgio, é queimar o microcontrolador na mão da mão. Custa R$ 3 só. Não que a gente Claro. tenha muito dinheiro, a gente vive de Sim. doação. Mas o Sim. primeiro passo para a pessoa se aproximar e se apegar à tecnologia é não ter medo. Então a Sim. gente faz até de pirraça. Então, ó, vou te mostrar. É assim que queima, viu? Tá, mas que pelo amor de Deus seja o último que tu queima. Não queima mais, não. Mas se queimar, tá tudo bem. Então, tem muita gente que não é da tecnologia, poderia ser. E, assim, te falar, tem uma angústia que dava lá em 2018. O pessoal da ocupação, com a cabeça Sim. boa, leve, rápida, inventando jeito, dando gato no aplicativo do Uber para pegar mais corrida. E os nossos colegas de trabalho, muitas vezes, você olhava, os caras enrolados com umas soluções que estavam na cara do gol, não tinha como não pensar isso. Fala, pô, bicho, o pessoal da ocupação tinha que estar trabalhando aqui, meu, muito mais inteligente que esse cara que está aqui enchendo o meu saco. Então, a cabeça do povo, a nossa cabeça já é acostumada a criar soluções lógicas, o laboratório de informática está lá, então a gente vê meio que como obrigação nossa juntar as duas coisas. Não É. entendemos nada porque isso não foi feito antes, isso a gente não entende mesmo. Mas, Gabriel, deixa eu te falar. Já teve vários projetos
O próprio, quando montou-se os telecentros em São Paulo, eu tive envolvido na montagem, né? E a gente tinha curso, mas era curso mais para usuário e não curso para desenvolvedor. Tanto é que, inclusive, a gente falava, né, que o pessoal muitas vezes aprende usando, mas não só, tem que aprender a fazer também. Mas naquela época tinha inclusive uns confrontos porque todo telecentro tinha um conselho gestor da comunidade. E a comunidade queria proibir o uso livre, dizendo que tinha que ter cursinho de Windows. Eu falava, que isso? Falei, ninguém tem que ter curso aqui, não. Curso básico ali, mas quem quiser usar para sua finalidade, pode usar, porque você aprende fazendo, né? Bom, isso É, foi numa época, e depois teve cursos de programação, mas, de fato, atualmente eu concordo com você. A quantidade de possibilidades que tem, de dispositivos que tem, permite que você até aprenda mais rápido e até faça outras coisas. Mas nessa linha, Gabriel, eu fiquei pensando assim: será que não falta a gente desenvolver aplicações que sejam focadas mesmo, coisas inventadas para o uso dos movimentos ou da periferia? Será que é simplesmente, não sei, a minha impressão por exemplo, você pega hoje o machine learning, esse uso de aprendizado de máquina, né? Eu vejo ele sendo usado na periferia só para vigiar as pessoas. Será que a gente não tinha que usar? Vocês estão pensando é, é, esse desenvolvimento de coisas, ou ainda vocês estão disseminando o conhecimento dessas ferramentas para chegar um momento e poder criar? Que estágio você está? Você acha que é possível inventar coisas com esse pessoal que está aprendendo ou que está trazendo sua bagagem na tecnologia? Enfim, que você acha aí? eu tenho, assim, eu tenho convicção que sim. Eu acredito e a gente vê que é possível. A técnica ela não é neutra, a tecnologia ela é desenvolvida segundo uma finalidade. Por Claro. exemplo, tu pega um fuzil, é muito difícil significar o sentido de um fuzil. O fuzil Não serve dá. para atirar e você pode até usá-lo como fogo de artifício, mas ele vai ser bem pouco eficiente nessa tarefa. A tecnologia hoje, a produção de sistemas, não pode ser enquadrada dentro dessa mesma analogia. Sim, Por quê? O desenvolvedor, ele é hoje um customizador. Ele é sim. um adaptador de uma miríade de tecnologias disponíveis que você combina de acordo com a tua necessidade. Hoje, o trabalho do desenvolvedor reside exatamente nisso. Sim. A forma como tu combina, exatamente pelo just in time, pelo on demand, que o capital obrigou o mundo a se ajustar, permite que soluções que foram feitas e produzidas para outras finalidades sejam recombinadas para um uso periférico, sejam recombinadas para um uso da classe trabalhadora, desde que nós saibamos fazer as perguntas certas para o elemento técnico. Hum. Nos nossos cursos, a gente ensina linguagem, inclusive, um negócio interessante. Telecentro era uma política revolucionária e um dos cursos de HTML e CSS do Telecentro ainda está disponível numa pasta aberta da prefeitura, eu acho que eles não É viram. mesmo? A gente usa a cartilha, é muito boa. A gente se inspirou, por exemplo, a parte de HTML, a gente se inspirou num dos cursos que havia no Telecentro. Legal, legal. Muito legal. Porque ela partia do interesse das pessoas, partia da ideia de que as máquinas não sabem desenhar, nós é que devemos ensiná-las a fazer Isso, isso. isso aí. O nosso sonho do ponto de vista técnico, o fundo político pelo qual faz a gente se envolver nas coisas, é que nós não vamos dominar a nossa sociedade, não vamos dominar essa forma de produção sem dominar as forças produtivas que a mantêm. Uhum. Então, o domínio da tecnologia é o domínio das forças produtivas. Mas para chegar nisso,
nós vamos precisar provar. O MTST, eu estou no movimento há algum tempo, Sim. tem a tarefa, e a gente se envolve nessa tarefa com muita paixão, de provar que é possível vencer. É possível lutar e é possível vencer, não transformando toda a sociedade. Mas tu não convence ninguém a construir o socialismo sem provar que é possível a vitória. Ninguém quer Ah, jogar no time que está perdendo. Ninguém quer torcer para o time que está perdendo. Então, você vê, a torcida do Palmeiras cresceu recentemente porque ganhou meia dúzia de título. Ao que tudo indica, essa época acabou. Mas a torcida cresceu. O, Mas, a torcida do Gabriel, socialismo tem que crescer. mas eu prefiro. Ó, deixa eu te falar, eu sei que não é o foco do nosso programa aqui, do nosso episódio, mas é o seguinte: eu sou um sofredor, a gente cresceu sempre apanhando. Eu sou corintiano, cara. A galera. Mas o corintiano é uma peça rara. É difícil de É entender. a maioria do povo, cara, de São Paulo é a maioria. Mas vamos lá, vamos lá. Ô, Gabriel, é o seguinte, eu estou entendendo isso é bem legal. Você está falando o seguinte, ó, a tecnologia digital, a maior parte dela é ambivalente. Então, na verdade, nós vamos recombinar, refazer, hackear, ou não, ou vamos reconstruí-la de um outro jeito. Mas eu estava pensando, estou aproveitando aqui que você está aqui para colocar umas dúvidas que também na fase que a gente está, né? Assim, eu estava vendo uns textos dos indígenas que trabalham a questão do algoritmo, né? Eles entraram no coração do desenvolvimento sociotécnico, eles não são do Brasil, esses caras, né? Mas principalmente da Austrália, onde os brancos foram lá matar um monte de gente. Bom, é os colonizadores europeus enfim, os norte-americanos depois mataram muita gente aqui no Brasil também. Enfim, a gente sabe essa história. Bom, muitos jovens aprenderam programação de comunidades indígenas. Então, eles conheciam a tradição, conheciam a sua língua, o seu jeito de ser, de viver, sua cosmovisão, e aprenderam a dos outros. E aí, cara, eles foram fazer um algoritmo para validar com os anciões. E não dava certo, cara. Não dava certo porque a lógica do algoritmo ela em geral, baseada em fazer mais com menos. O que eu quero te dizer é o seguinte: é otimizar os recursos para fazer mais. Eficiência. Cara, essa lógica eu comecei a olhar, né? Comecei a ver. E essa lógica que está no coração do algoritmo, é, ela, 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 ela é bastante limitada. Será que tem como a gente chegar a desenvolver outras coisas que não seja o uso tecnológico na ideia de eficiência? Muitas vezes a gente precisa da amplitude, muitas vezes a gente precisa do tempo. Muitas das tecnologias são tecnologias que precisam da maturação, do tempo, né? E não da rapidez, e não. Então, eu fico pensando essas coisas assim. Eu sei que a gente está numa fase anterior, a gente está numa fase de pegar e recombinar, né? Que é bem legal, porque assim a gente vai avançar. Mas eu tenho essa dúvida, cara. Tenho essa dúvida assim, se a inteligência de máquina, que na verdade é automatismo, serve de fato aos nossos interesses no futuro, sabe? A uma sociedade nossa. Não sei. É mais um desabafo nesse episódio do que. É uma dúvida. Eu tenho essa dúvida, cara. Não sei. É um desabafo super válido, porque Uhum. isso pode passar desapercebido da maneira como as tecnologias, dado a aparência de flexibilidade absoluta. Aparência só. De fato, são ferramentas todas destinadas a economizar tempo e a multiplicar trabalho. Boa. Mas também existem outras possibilidades de combinação desses algoritmos. O que hoje tem esse frenesi com a inteligência artificial
as IAs, né, na verdade, uma capacidade de busca e combinação hiper rápida a um banco de dados hiper grande, É isso. que é alimentado por hiperexploração, por pessoas como Exatamente. nós, que estão nesse momento alimentando e dizendo para a máquina o que é cada coisa. A velha taxonomia, que é nomear cada um dos aspectos, nossos antepassados cientistas fizeram, nos permitiram conhecer a sociedade. Hoje, várias pessoas ganham fração de centavo de real ou de dólar para fazer uma taxonomia absoluta da humanidade. Colocar, nomear expressões faciais, nomear tons de voz, nomear ritmos de caminhada, para que a máquina possa se relacionar com o mundo de forma completa e tentar fazer as sínteses que o ser humano, através da experiência, faz. O problema é que a máquina não consegue errar. O algoritmo da máquina, ele não consegue ter na sua progressão linear, você coloca lá o randômico, né? Sim. Você pega, por exemplo, um braço robótico. O braço robótico, ele vai lá, vou pegar aqui a caneca, e vai devolver a caneca para o lugar. Você instala no braço robótico pequenas variações aleatórias, de que ele vai um pouco por cima, um pouco por baixo, um pouco pela esquerda, um pouco pela direita, e anota o tempo que ele demora para fazer cada uma das operações. No fim do dia, ele vai olhar a combinação ótima e vai se reprogramar para Sim. que ele faça essa tarefa de forma mais eficiente. Com isso, ele tenta emular o raciocínio humano, a forma como a gente aprende com a experiência. No entanto, isso é um negócio interessante sobre engenharia de software. Sim. Máquinas não são capazes realmente de produzir elementos aleatórios. A gente coloca ele, por exemplo, para se apegar à última fração do milésimo de segundo do momento em que a orientação foi dada. Aqueles números no fim Sim. daquele número infinito, para pegar como aleatório. Ele emula o aleatório. De modo que ele, ao emular o aleatório, ele não tem a capacidade de produção infinita de variáveis que a evolução natural da espécie, nossa forma de ver o mundo, produz. Na Máquinas não verdade, são capazes de serem criativas. Em hipótese ma- alguma, ela pode te nenhuma. enganar, mas ela não consegue. Não, ela a própria generativa é uma inversão do caminho inicial que você percorre. Você está usando uma base de dados e aí você começa daqui para cá e de lá para cá. Você vai fazendo loops, você vai fazendo extração de padrões e combinações, né? Mas mais do que isso, é interessante isso que você falou. Mas tem uma coisa, né? Para você treinar um modelo, em algumas técnicas, né, tem várias hoje, para você treinar um modelo, em geral, de uma rede neural, você precisa do erro, né? Você precisa de coisas erradas para ele errar. E para você taguear depois com valor, né? Na verdade, para você colocar um parâmetro, -3, porque Peso, você né? errou, um peso. E aí eles chamam isso tudo em metáfora, né? De recompensa ou punição. Não é recompensa ou punição, é mais ou menos, é mais valor aqui ou menos valor ali. Mas é Tem, curioso isso, é curioso porque essa automação toda, ela na verdade é estatística, cara, com alto poder computacional. É basicamente isso. sim, mas para além da quantidade de dado e processamento, ela também produz diferenças qualitativas. Talvez a elas valha a pena prestar atenção. Sim. Por exemplo, eu trabalhei a maior parte da minha vida como motoboy. Fui motoboy 10 anos em São Paulo, na época do guia, na época que você não usava o Google Maps, Porra, eu não tinha lembro do guia, GPS. cara. Puta, era Porra, um o guia, cara, tijolão. fala, ainda é, e a gente ainda odeia ele em fração do seu tamanho. Assim, não tem um motoca que goste daquela porcaria. Folhear um guia num dia de chuva, sério, era um inferno. Hoje, o algoritmo de distribuição de localização do Uber, do iFood, ele emula o operador da empresa que recebia a ligação dizendo: eu preciso que retire não sei da onde, entregue não sei da onde. O companheiro que recebia a ligação, que via de regra era um motoca mais velho, que já tinha saído dessa vida, às vezes até porque machucou, ele sabia de cabeça aonde estavam os motocas da empresa e achava o que estava naquele trajeto, de modo a produzir uma velocidade de entrega ótima para a empresa, que o motoca rodaria menos e eles pagariam menos para a gente.
E para o cliente pagar menos também, a empresa ganha mais, né? Hoje, o algoritmo de distribuição de entregas e pedidos do iFood, do Uber, opera de modo muito semelhante, alimentado com anos e anos de dados de uso do Waze, do Google Maps. Qual é a diferença qualitativa disso? A quantidade de operadores e a velocidade de entregas nunca tornariam possível, a partir do uso humano, a combinação logística que hoje o iFood e o Uber fazem, o algoritmo que eles usam. Isso tem uma mudança qualitativa da maneira como se aproveita o caos metropolitano para fazer valor. Na Isso verdade, é performativo, viu, Gabriel? Eles alteram o desenho da própria, os fluxos da cidade. Não é só a capacidade teoria do de, né? grafos, né? Não é só a teoria dos grafos. Eles começaram a organizar caminhos pelas ruas que de fato a gente não ia utilizar. Não, De fato. nunca, não há nenhum motoca com a capacidade de saber onde tudo está Não. e qual. Sim, você tem mudanças aí, a gente ainda não sabe no que elas se referem. Que, por exemplo, no contrário de quem luta, você tinha mencionado os algoritmos com outras lógicas. Sim. Nós vemos o algoritmo muito no espírito da economia solidária como um antecipador de uma forma de produzir diferente. Como assim? O contrato de quem luta não monetiza. A gente não pega dinheiro. O dinheiro ele passa entre as partes que está prestando serviço, uma obra, uma limpeza, e quem precisa desse serviço. Entendi. Neste sentido, o contrato de quem luta por não pegar dinheiro não é uma plataforma interessante para o capital. O outro aspecto, ela não é uma plataforma que se vê tendencialmente monopolista da relação do intermediário. Uber, iFood, essa porcaraiada toda, ganha dinheiro na intermediação, né? Se vende como mero cenário dos acontecimentos e mete pedágio em todo mundo. Você é obrigado a acessá-lo para ter trabalho. No caso do contrato de quem luta, é o contrário. Quando o trabalhador é indicado a pegar um trabalho, uma obra, uma Sim. faxina, um pequeno reparo elétrico, mas também tem os designer gráfico enfiado, tem os fotógrafos entre nós também, de ocupação mesmo, que aprendeu e presta serviço com isso. A orientação dele é, se chegou no cliente, se chegou no companheiro de luta, dá o seu telefone para ele e diga se ele precisar de alguma coisa, ele lhe ligar. Não precisa entrar de novo no sistema, no algoritmo do contrato de quem luta. Porque não tem nada mais capaz de atender o que você precisa do que o contato humano. Sim. Então, suponha que a gente, hoje, suponha não, nós não sabemos no contrato de quem luta quantos trabalhos a gente entrega, porque nós não temos controle, não queremos ter o controle dos dados. A pessoa chama o contrato de quem luta uma vez, ela cai no prestador, a partir dali a relação se dá deste prestador com os conhecidos dele da ocupação, com a Sim. base de dados do contrato que ele também tem acesso. De modo que, sob a ótica do dinheiro, sob a ótica do controle de acesso, sob a ótica dos dados, o contrato de quem luta é auto-extinguível. Sim. Então, ele não tem a ideia Ele de não escalabilidade acumula. infinita, É, ele não tem nem a é ideia de essa. acúmulo. Entendi. Então, neste sentido, ela é uma plataforma anticapitalista funcionando dentro dos termos do capital. É, isso é uma lógica anticapital, porque você não está acumulando nem dado, que é um alto valor, e não está retirando, nem acumulando dinheiro, né, para você, sem dúvida. Imagina, é o contrário. Quem mantém o servidor dessa bomba funcionando é a gente. Quanto menos linha ele rodar, mais barato para a gente fica. É, mas sabe uma coisa que eu vou falar agora para você? Uma coisa interessante, que não é bem anticapitalista, mas e eu não sei se vai continuar, mas a Wikipedia, eu colaborei muito com o verbete, não tem nem meu nome lá, no nome de ninguém. Você contribui sem. Isso é muito ousado, porque a gente contribui, cara, e não tá lá. Ah, o paper foi escrito pelo Gabriel, pelo Sérgio, não tem nome de ninguém. E a não ser que você entre lá nos codinomes, dentro dos. Ninguém vai fazer isso para ficar vendo quem escreveu, quem discutiu o verbete. Mas, pô, tem colaboração pra caramba, né? E olha que curioso, todo final de ano eles lançam uma campanha, cara. Precisamos de 20 milhões de dólares, 50 milhões de dólares. Cara, e o pessoal contribui. E era curioso, quando chegava na meta, fechava. Pau! Conseguimos a meta. A meta é para cumprir o nosso orçamento, acabou.
Então não tem propaganda, não tinha propaganda, não tinha nada. É muito louco. É que a vida vai ficando dura, né? E vai tendo os interesses neoliberais, vão entrando os neoliberais. Os próprios bolsonaristas tentaram disputar a Wikipedia no Brasil, entrar em verbete. Cara, foi duro. O negócio foi, ou é ainda, não sabemos. Mas eles têm uma prática legal. Isso que você está falando de segurar uma infraestrutura. Essa infraestrutura pode crescer com colaboração, né? Que não é vinculado à extração de mais-valia do cara que está trabalhando, mas de quem quer manter o instrumento de trabalho colaborativo, coletivo, né? É bem legal, muito, muito boa essa ação que vocês estão promovendo e mostra que você pode ter um desenvolvimento de modelos diferentes do modelo único que eles querem impor, né? Modelo de monetização da vida, né, cara? Eles querem pedagiar e seguir no processo de acumulação primitiva infinita de capital, transformando em mercadoria o que não é infinito. Eles tentam transformar até o sentimento via like em rede social em mercadoria. Sim. O que a gente tenta fazer é um processo de desmercaturização da sociedade. É um processo de desacumulação primitiva, quase que sendo aqui bastante freestyle do ponto de vista teórico. Agora, Mas você pega, Sim, estava fala. estudando Darcy Ribeiro esses dias, Sim, né? sim. Voltando para o velho Darcy, e ele falou um negócio muito interessante no Roda Viva. Darcy passou 10 anos na comunidade indígena para tentar compreender a forma como os companheiros pensavam. Um antropólogo muito rigoroso. Ele diz que em 10 anos da vida dele, junto aos povos originários, ele não viu ninguém dar um supapo em ninguém. Ninguém dá um safanão em ninguém. Não havia essa possibilidade. Imagina, aqui se você der 2 voltas no quarteirão em São Paulo, você acompanha a briga de trânsito. Não precisa nem de 2 voltas, às vezes. Não. O tipo de sociabilidade agressiva que a gente estabelece é algo que é muito nocivo, e nesse sentido a gente tem muito a aprender. De sociedades que conseguiram viver gerações e gerações sem dar um supapo em ninguém. Ele dizia que a forma da linguagem se dava de outro modo, a relação entre trabalho, linguagem e sociedade. Sim. Às vezes a pessoa passava dias produzindo uma flecha e a flecha ela tinha um registro de produção único, de modo que todo mundo sabia, em todo o entorno, quem tinha feito aquela flecha. Não existia sequer a hipótese de alienação do trabalho, porque o trabalho não era visto do mesmo modo que nós vemos. Não. Hoje, a gente produz depressão e ansiedade em massa pela forma como o trabalho se dá ou não se dá. Então, mesmo quando a gente está bem na empresa, a gente está ansioso pelo dia que a gente não vai estar bem. E Claro. quando você não está bem, você fica ansioso para melhorar um pouquinho. Não há hipótese de completude, não há hipótese de que a gente se torne um ser humano livre e feliz. Então, temos que produzir algum tipo de ferramenta que aí sim torne escalável, torne multiplicável a felicidade das pessoas sem torná-las refém do processo. Eu particularmente eu concordo muito com isso, porque é assustador, né? As pessoas têm até doença de produtividade, né? As pessoas elas se sentem na obrigação, agora que o trabalho veio para dentro da tua casa, né? Você tem a obrigação de estar produzindo o tempo todo. Então, o capital entrou na esfera da intimidade, muito em função da Covid também, como nunca tinha entrado. De fato, o negócio é bastante barra pesada, né? E agora, eu acho assim, né? Esse desenvolvimento tecnológico, esse automatismo todo, é aquela coisa que eu estava falando. Que tipo de. Porque eu não vou chamar de inteligente, como você também concorda. Nós estamos falando de um paradigma de algoritmos que fazem as coisas mais profundamente, mais rapidamente, extraem padrões, são automáticos. Então, eu fico pensando. Bom, primeiro, antes de continuar, eu não acho que nada que não tenha consciência de si pode ser inteligente, né? Porque é aquilo que você falou, né? Eu posso. Você me faz uma pergunta, eu falo, eu não quero responder. Se eu fizer uma pergunta para o GPT-3 ou 4, ele vai te responder. Porque ele não tem, ele não entra em crise.
ele não supera a depressão, ele não tem inteligência. Então, na verdade, ele é um papagaio estocástico, como dizem. Mas o automatismo, cara, nós precisamos pensar que tipo de coisa que a gente automatizaria que serve para os movimentos e para as periferias. Por isso que essa coisa desses microcontroladores também são interessantes, né? Porque você estava falando que você pode fazer uma coligação de microcontroladores muito louca, né? E que não seja esses robôs que tomam dados das pessoas e jogam para aumentar o banco de dados das empresas, né? Cara, você conhece alguma experiência, algum automatismo periférico que já tá, que a gente pode ampliar e bombar, cara? Conheço, opa, e por convite, o companheiro Ale Costa, conhece, que nos Opa! ensinou o conceito de soberania digital. Ele está fazendo um mestrado na Alemanha, mas antes de ir, ele nos apresentou uns companheiros com redes livres, com redes comunitárias, porque nós estamos tentando montar a nossa nas ocupações, né? Sim. E tinha uma experiência, eu não vou me recordar o nome dela exatamente, mas é no Rio de Janeiro, de um companheiro que instalou microcontroladores para medir a fluência ou não da rede hídrica do bairro, porque faltava muita água, só que o Estado dizia que não faltava. O Estado Olha chamava só. a comunidade de mentirosa, falava, olha, não falta água coisa nenhuma. E como que você prova que falta água? Você vai pegar, vai dar um safanão no gestor e levar até a comunidade? Era um problema. O que ele fez? Um negócio inteligentíssimo. Pegou microcontroladores como esse aqui. Esse aqui é um Vimos D1 Sim, baseado num ESP 8266. Isso aqui sim. custa R$ 3. Funciona melhor e faz mais coisas que um Arduino que custa 50. O... e é velho já. Tem É, coisas velho. até mais legais hoje. Essa que a gente usa para dar aula, que é baratinho, né? Então, cada um queima uma dessa aqui no começo do curso. Coitados, mas produz bastante, é isso mesmo. Muito louco. Eles não têm sentimentos, podem ser queimados. Mas nessa comunidade, ele fez um outro negócio junto, que para pegar os dados dos medidores de água ao longo do bairro, ele instalou um Wi-Fi livre no bairro todo. E a comunidade também podia usar. Com os Muito bom. dados de quando chegava água, quando não chegava água, a comunidade se mobilizou e fez o duplo debate. O debate sobre a soberania digital, do quanto era importante você ter a técnica sob seu controle, e do quanto eles tinham que manter aquilo também funcionando, porque hoje voltou a água, e se acabasse amanhã? Então, o sistema está lá, funcionando até hoje, protege o fornecimento de água do bairro e chama o Estado de mentiroso porque ele é, não o povo. Então, esse é um exemplo. Eu conheço muito pouco. Eu estou te contando aqui um Não, isso é relato de legal. uma experiência que eu tive a oportunidade de conhecer. Certamente, existem muitas outras. Os companheiros do Movimento Software Livre, recentemente, estavam contando para a gente experiências de redes comunitárias em aldeias indígenas e em quilombos, que construíam antenas com bambu. Sim, sim. Sim, o que tem de experiência hoje, e a gente deve se inspirar, é coisa muito grande. Acho que esses próximos anos vão ser muito frutíferos, Sim. porque a moderna tecnologia, estamos aqui com isso aqui é um computador completo. Você armazena um site aqui dentro, de boa. Ele se conecta por Wi-Fi. Essa aqui é a base da indústria 4.0, internet das coisas, É. automação domiciliar, está tudo aqui. Muito brevemente, nós vamos ter milhares de estudantes da rede de São Paulo sabendo manuseá-la com muito conforto. Os algoritmos que eles vão produzir a partir das próprias necessidades, nós não somos capazes de antecipar. Nossa tarefa é criar as condições materiais e as condições subjetivas para Muito que isso se bom. dê. Agora, você, então, como que é Gabriel, como que é a estrutura desse curso popular de tecnologia? O, assim, a base de tudo para nós é o companheiro entender uma concepção de educação que não passe pelo indivíduo nem pela paixão por uma forma tecnológica específica. Como assim? Hoje você tem uma miríade de cursos na internet, que você vai lá e Sim, aprende JavaScript, aprende Python, aprende Docker,
aprende a mexer com a AWS de forma muito tranquila e se torna um profissional. No entanto, o nosso foco ele está um passo antes, está no ensino da lógica. Então, a gente tem um curso de um mês aqui para o educador, ele tem 10 aulas, uma no fim de semana e uma durante a semana, em que a gente, partindo de uma premissa freiriana, de que ninguém ensina ninguém, todos nós aprendemos mutuamente. Claro. O educador, ele aprende a partir do conhecimento dos estudantes, aprofundar o conhecimento da lógica do mundo, que ele já tem. Todo mundo sabe como funcionam as relações de causa e efeito no mundo. Sabe que se eu pegar essa caneca e jogar ela no meu pé, vai doer e vai quebrar a caneca. Eu vou ser muito xingado com a caneca que todo mundo gosta muito. Isso é uma condicional em programação. É o qualquer coisa lá que se acontecer algo, ele faz isso. Se acontecer aquele outro, ele faz aquele outro. Então, nós partimos da lógica, da mecânica do mundo, inspirados do Paulo Freire, que dizia que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Nós adotamos a ideia de que a leitura do funcionamento do mundo precede a leitura do funcionamento da máquina. Usando muito do que um companheiro estadunidense ensinou, chamado Seymour Papert. Conheço. Quer dizer, ele já morreu, Então, mas eu conheci. ele deixou muita coisa interessante, a gente está aprendendo, começando agora, e fez esse curso piloto, que tenta ajudar o desenvolvedor a ensinar programação sem computador, se necessário, muito inspirados na experiência da cruzada da educação sandinista, muito inspirados na forma como Paulo Freire estabelecia seu ciclo de alfabetização em 40 dias. Cara, A ideia é ensinar tecnologia, se necessário, sem tecnologia não, física. sem dúvida. Gabriel, é o seguinte, tem uma das coisas que o Paulo Freire que sempre me chamou a atenção, que fazia ele ensinar rapidamente os caras a ler, né? Os adultos que sempre disseram a eles, vocês nunca vão aprender. E aí o cara aprendia. Mas tinha uma palavra-chave, chama palavra geradora, né? Palavra geradora. Qual é a palavra geradora dentro dessa lógica de programação? Depende muito da realidade de cada comunidade. É isso? O que o cara está interessado. Mas como que você traduz isso para ensinar Python, por exemplo, cara? É muito legal. Os sandinistas, eles tinham uma forma de educação que eles chegavam com uma foto. Sim. Chegava com uma foto, juntava todo mundo e perguntava o que é essa foto. E é todo mundo, cada um falava qual era o sentimento e a leitura que tinha da foto. Embora fosse a mesma foto, cada um explicava segundo os seus próprios modos. Da foto, você ia diminuindo o debate até uma palavra presente na foto. No caso dos sandinistas, era revolução. E o revolução tem o A, E, I, O, U. Todas as vogais dentro do revolução. Não era revolução, acho que era liberdade. Ou era pátria. Era alguma palavra geradora que eles traduziam desta foto. O que a gente faz? Nós pegamos pequenos exemplos lógicos, como, por exemplo, uma situação. Porque a diferença entre ensinar a ler a palavra a partir do mundo e ensinar programação é o conceito de movimento. Algoritmos, eles expressam um determinado movimento. Então, um código de programação, quando você vai tentar escrever o que ele faz, é uma trabalheira. E você vai escrever. Se o dado tal for esse, ele faz isso. Se o dado tal for aquele, ele faz aquele outro. Então, o que nós fizemos? A gente estabelece dinâmicas. Uma delas é a gente faz um mapa da sala mental, coloca um conjunto de estudantes de um lado e faz uma caça ao tesouro. Você tem que chegar até o outro lado. Só que quem vai até o tesouro vai vendado, vai sem saber onde está o tesouro. Então, você vai escrever um conjunto de orientações para ele andar na sala, tipo, dê 2 passos à direita, 3 à esquerda, 5 à frente, para que ele chegue ao tesouro. Ele escreve o algoritmo do caminho para que a pessoa fisicamente acesse esse espaço, e isso invariavelmente dá errado. Porque cada um dá um passo segundo o próprio tamanho das pernas, e ninguém curva exatamente 90 graus, é impossível. Então você escreve um caminho que na tua cabeça vai dar certo, mas na prática dá errado, e a turma fica puta. Não, mas deu errado, não tem como, é impossível. A gente fala, sim.
Se você escrever, ao invés de dê tantos passos à direita, ou tantos passos à esquerda ou à frente, se você disser ande até encontrar um obstáculo. Quando encontrar esse obstáculo, vire à esquerda ou à direita. Nós ensinamos o conceito de constante assim. Uhum. Porque a sala não varia de acordo com o tamanho das pernas ou com a sua capacidade de estabelecer ângulos. Sim. Então, toda a premissa, ela parte de constantes. Então, nós ensinamos o conceito de constante a partir dessa situação problema. Essa constante, quando você vai passar para Python, a gente usa uma tecnologia chamada Blockly. Nós avaliamos mais avançada que o Scratch, porque ela é mais simples, Sim. inclusive, que são blocos que te livram da papagaiada de errar dígito, de errar sintaxe. Nós queremos ensinar lógica, não sintaxe. A sintaxe muda. Hoje é o Python, amanhã é o C Sharp. O desenvolvedor tem que ter a lógica e a capacidade de interpelar e produzir algoritmo. É o pensamento computacional, né, que chama. Então, ele escreve, ele tem um mapa idêntico à sala dele no exercício do computador. E Entendi. ele faz o bichinho fazer o caminho segundo o código no Blockly. E o Blockly ele é fantástico. Nós gostamos dele, porque você aperta um botãozinho, ele produz o código em Python do outro lado. Então, o que a gente faz? A gente faz um tipo de ensino intralinguagens. Como assim? Você vai da linguagem humana para o fluxograma, do fluxograma para o Blockly, do Blockly para o Python. Só que você tem que ser capaz de pegar o código em Python e derivar a lógica que ele supõe nessa linguagem. Então, desse modo, a gente tem problemas, situações dinâmicas, lógicas geradoras, não palavras geradoras propriamente ditas, Entendi. porque programação é replicar o movimento que antes foi humano. É muito pouco de Ah, procedimento de máquina que não é reprodução de um procedimento humano hiperotimizado. sim, Então, o entendo. nosso curso de educadores tenta ajudar o desenvolvedor, treinado a pensar em termos de código, a repensar em termos humanos, repensar em termos de convencer as pessoas de que tudo que você está vendo à sua volta é movimento, tudo que é vivo se mexe, e o que não é vivo se mexe também, por meio da degradação dos materiais e obedece uma determinada lógica. Para nós aí está o salto. Se a gente consegue convencer as pessoas de que o mundo se move segundo determinada lógica, talvez a gente consiga explicar que a desigualdade, a opressão, o assassinato em massa da periferia é o produto de uma determinada lógica e ela não tem nada a ver com a natureza humana. É uma opção histórica, nós podemos reprogramar a Cultural, sociedade. claro. É, Reprogramar a essa é a lógica. sociedade é uma frase forte e muito boa, hein? Reprogramar a sociedade. A revolução é a reprogramação da sociedade. É, Hum, jogar o servidor no chão, trocar o hardware, o pá, software, mudar a placa-mãe, sei lá, tirar, tudo. aumentar a memória RAM, não só, né? Trocar. Mas Tudo. tem uma A coisa. mercadoria alienada nos É, submete na forma de tecnologias nesse momento. não, sem dúvida. Agora, Gabriel, a gente está chegando no final, mas eu tinha uma pergunta aqui que ficou, quando você estava explicando, interessante. Vocês pensam em chegar e explicar também esse aprendizado de máquina que hoje está bombando aí? Sim. O, a primeira parte do curso, ela se atém à lógica e usa microcontroladores, usa Sim, bips, usa jogos, usa brincadeiras para ensinar lógica. sim. Ainda bem que não quebra, acabei de derrubar. A segunda parte ensina ferramentas. Muitos dos cursos de ensino técnico começam com a ferramenta. E aí o profissional, ele fica amarrado ao uso da ferramenta, de modo que tudo que tu pergunta para ele, ele quer usar aquela ferramenta que ele está versado. Nós tentamos pensar de forma invertida, que é, você tem que saber, inclusive, repensar a ferramenta. As IAs, elas são ferramentas. Né? Então, no terceiro módulo do nosso curso, a ideia é que o desenvolvedor saiba utilizar todas as ferramentas que possam melhorar a sua produtividade e compreender como elas funcionam. Como assim? Explicar em parceria com o professor de biologia da escola a evolução das espécies é uma maneira de explicar a rede neural, porque ela parte do princípio de tentativa e erro e produção dentro dessas tentativas e erros de uma saída ótima. É uma lógica muito semelhante à da evolução das espécies, segundo os termos do Darwin.
Para nós, ensinar inteligência artificial, por exemplo, nós faríamos um terceiro momento do curso usando uma derivação dessa plaquinha, que é o ESP32CAM. A gente coloca a câmera para trabalhar, o OpenCV do Python. Aliás, essa plaquinha é programável em Python, viu? É, Ela provável. aceita, Sim. não chega, não precisa voltar lá para o C++, o Renatão fica chateado, ele gosta muito do C++, Pô, é um C++ companheiro incrível. é forte, cara, é incrível, É bom, mas mas nós o queremos ensinar a Python não. lógica. Quanto menos tempo a linguagem nos tomar, mais rápido a Tem. gente chega onde a Ah, gente quer. Então, sim, nós queremos ensinar IA, nós queremos que as pessoas dominem, mas não se apaixonem pela IA. Se apaixonem pelo quanto o desenvolvimento técnico pode nos libertar, não nos substituir. muito bom. Gabriel, a gente chegou a 50 minutos aqui. Caraca, já? Mas agora que eu ia fazer, mas a gente vai ter que conversar mais vezes, porque tem um monte de coisa que nasce desse tipo de conversa, outras ideias. Mas sensacional o trabalho dos educadores populares de tecnologia. Parabéns aí, Gabriel. Parabéns para o MTST, para o coletivo que está bolando isso. Isso espero que incentive as pessoas pelo Brasil afora a usar a sua cultura sociotécnica, porque eu chamo a cultura, esse desenvolvimento tecnológico, esse uso de cultura. Eu até tive uma conversa lá uma, com o Morozov, quando ele teve ali, que ele falou, não, eu não concordo com essa ideia de alienação técnica. Eu falei, não, mas eu disse a ele, ela existe e o principal elemento é tirar a tecnologia do dia a dia e da cultura. Não existe sociedade no mundo sem tecnologia. A tecnologia é a principal expressão Ah, da cultura. Mas vocês estão fazendo um trabalho pá, fenomenal e, e é isso. Quem quiser se ligar ao núcleo de tecnologia, a esses desenvolvedores, educadores populares de tecnologia, faz como, Gabriel? Dá um toque aí. Vocês bom, aceitam adesão, contribui. cara? Pô, queremos muito, mas essa turma específica, que é uma turma piloto em São Paulo, ela fechou. A primeira aula foi sábado agora, e a gente segue em processo formativo durante 3 meses. O primeiro agora é mais teórico, o segundo é em sala de aula com os estudantes. Terminamos isso no fim de novembro. Vamos fazer os devidos ajustes, porque a gente fez um movimento de aproximação entre pedagogia freiriana e ensino tecnológico. Nós vamos fazer os devidos ajustes dessa aproximação, que não é original, nós não inventamos isso. A gente está pegando, está subindo nos ombros de gigantes, de muita gente que fez isso antes. E o objeto, o ponto de chegada dessa tentativa é parir uma metodologia que possa ser customizada, adaptada, Legal. mas que possa ser aproveitada por todo e qualquer profissional de tecnologia no Brasil que queira bater na escola da sua rua e conversar com a diretora e dizer: posso ajudar o seu laboratório de informática a não ficar vazio? É a obrigação de todo que detém o conhecimento, é socializá-lo com os seus companheiros de Brasil, de classe. Então, nesse momento, essa turma está fechada, mas se quiser contribuir com o núcleo, entra lá no nosso Instagram, pode chamar no direct, assim a gente responde todo mundo, conversa com todo mundo, e a gente está tentando desenvolver uma iniciativa que nós acreditamos, temos bons motivos para isso, que podia ser uma política pública e que pode ser uma forma de todo e qualquer desenvolvedor que queira melhorar a sua sociedade possa fazer isso a partir do próprio conhecimento, mas respeitando o espaço onde está chegando, respeitando o conhecimento que já está lá, porque a lógica da máquina ela é a reprodução da lógica humana. Então, sem ter empatia, sem entender as diversas formas de pensamento do humano, as diversas manifestações da cultura humana, o que o desenvolvedor vai fazer é impor uma escolha lógica, uma escolha técnica a um humano muito mais rico, muito mais diverso, e elas portadora do futuro, não as máquinas. As Aí, máquinas são reprodutores do presente. boa. E eles vão estar reproduzindo o capital, né? E a gente precisa É. destruir o capital. Muito bem, Gabriel. Obrigado aí pela sua participação.
E vamos nessa. E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Valeu, pessoal. Tchau aí.